Boa tarde, pessoal. Sou Ana Luísa, da Precision Data. Hoje a gente vai fazer a terceira aula sobre o sistema de informação de mortalidade. Essa aula vai ser sobre fontes de dados e qualidade da informação. E a semana que vem a gente tem a última aula desse módulo sobre o SIM. E quem vai dar é a Letícia, e daí falar sobre dados do SIM, exemplos e desafios. A agenda é a seguinte: primeiro vou falar um pouquinho sobre os usos da declaração de óbito, a seguir sobre o fluxo da declaração e toda essa parte de documentação legal, passar rapidamente sobre isso, e depois já entramos no tópico de investigação dos óbitos, uma palavrinha ou outra só sobre os comitês de investigação, e a seguir sobre a autópsia verbal. Então vamos lá. Eu mostrei a declaração na aula passada para vocês e para que exatamente ela serve. E a gente pode dizer que ela serve três propósitos, três interesses. Ela tem um interesse que é um interesse legal, ela é um documento considerado oficial, essencial para o registro civil do óbito nos cartórios. Eu vou mostrar mais sobre isso. É um documento necessário para o sepultamento da pessoa falecida, e ela precede a emissão do que se chama certidão de óbito. Então, uma coisa é a declaração, a outra coisa é a certidão de óbito. E é importante para que a família da pessoa falecida consiga encerrar todos os vínculos legais do falecido. Então, é importante para a herança, para a pensão, enfim, toda essa parte legal, que não é exatamente o que nos interessa aqui. A seguir, vem o interesse demográfico. Então, a declaração de óbito e o SIM, né, todo o sistema de informação de mortalidade que depende da declaração, contribui para as estatísticas populacionais, ajuda a entender os padrões de mortalidade e ajuda nessas projeções da população, né? A gente tem que estimar a população do Brasil baseado em censo, quando existe o censo, mas nos períodos intracensos a gente depende desses cálculos que provém da informação do SIM ou do registro civil. E o nosso interesse aqui que é o interesse epidemiológico. Então, os dados de mortalidade, eles servem para que a gente consiga monitorar os óbitos, tanto de doenças quanto de agravos, auxilia na vigilância de epidemias e surtos, e permite que a gente avalie a qualidade da atenção que é oferecida a essa pessoa. E em avaliando a qualidade, a gente consegue direcionar estratégias preventivas e de planejamento de ações de saúde. Então, esses são os usos. É claro que aqui o nosso foco é mais o interesse epidemiológico. Então, qual que é o fluxo? A pessoa morreu, vai ser emitido pelo médico, né? Eu já tinha falado que a declaração de óbito é um ato médico. Então, o médico, atendente ou o substituto, ele vai preencher a declaração de óbito. E essa declaração de óbito ela vai ser importante para que o cartório emita a certidão de óbito e vai ser importante para que o sepultamento da pessoa seja autorizado. Então, uma pessoa que faleceu, ela precisa da declaração de óbito para o seu sepultamento. Tá? Esse é o fluxo normal. Eventualmente, uma pessoa pode ser sepultada sem a certidão, porque o cartório está fechado, enfim. É claro que existem exceções, mas esse é o fluxo normal. E aqui a gente separa. Então, o óbito foi por causa natural ou foi por causa externa? Causa externa tem uma lista aqui de condições que seguem esse fluxo da causa externa, como os acidentes, mortes violentas, um cadáver sem identificação, enfim, todas essas condições aqui, elas seguem esse fluxo. Para o transporte do cadáver, né, existe a emissão do que se chama de guia de encaminhamento de cadáver, e daí o corpo vai para o Instituto Médico Legal, onde ele vai ser examinado, e são os médicos do Instituto Médico Legal que preenchem a declaração de óbito. Tá? Então, essa é uma via. A outra via é a via da causa natural. Então, quando houve uma causa natural e a pessoa que faleceu teve assistência médica e preencheu uma causa e foi estabelecido que havia uma causa conhecida, então é o médico do paciente ou o médico substituto que preenche a declaração de óbito. O problema é quando não houve assistência médica ou mesmo havendo assistência médica, a causa foi mal definida. Então, nesses casos, o fluxo normal deveria ser o encaminhamento do corpo
para o que se chama Serviço de Verificação de Óbito, a sigla é SVO, e daí o médico patologista lá do Serviço de Verificação de Óbito vai ser o responsável pela emissão da declaração de óbito. Tá? Esse é um material que veio do PROAIN, né, que é esse programa para o melhoramento das causas de morte da cidade de São Paulo. Então, esse é um slide que faz parte do treinamento que eles fazem. Mas daí vocês podem me dizer, mas muitas cidades não têm SVO e não têm IML. Então, o que acontece quando ocorre um óbito numa cidade, por exemplo, pequena, numa área rural, né? E daí é o seguinte, primeiro, existem regras oficiais específicas de como você deve preencher esse óbito, e normalmente o que acontece é que um médico da localidade ele vai ser convocado pelas autoridades locais para emitir a DO. Mesmo que ele não tenha sido o médico assistente dessa pessoa. Então, esse médico ele vai atuar como um perito legista eventual ou temporário, né, convocado pelas autoridades. E daí ele vai seguir as regras oficiais para o preenchimento da DO. Dependendo do caso, a Secretaria de Saúde Municipal ou a Secretaria de Saúde Estadual pode até recomendar que seja feita uma investigação retrospectiva do óbito e pode até recomendar que seja aplicada a autópsia verbal com os familiares. Tá? Então, muitas cidades do Brasil não têm SVO e IML, e daí o fluxo é esse. Bom, uma vez emitida a DO, ela é emitida em 3 vias. Uma das vias, a terceira via, ela vai para o prontuário do hospital onde aconteceu, ou então o prontuário do IML, do SVO. E a primeira e a segunda via, elas passam por um serviço funerário, pelo menos aqui no município de São Paulo existe sempre esse serviço funerário municipal. É emitida uma guia de sepultamento, e uma das cópias, então, ela vai para a Secretaria Municipal de Saúde, vai acabar seguindo o fluxo até ser incorporada no Sistema de Informação de Mortalidade, e uma via vai necessariamente ser encaminhada ao cartório, porque lá no cartório a DO é um documento base que vai ser usado na confecção da certidão de óbito. E a gente está interessado, então, nessa via que foi para a Secretaria Municipal de Saúde. Chegando lá na Secretaria Municipal de Saúde, dependendo, né, de quão grande a cidade, o número de pessoas que trabalham ali na vigilância do óbito, na Secretaria Municipal, já vai ser feita uma verificação do preenchimento. E em muitas cidades, o codificador da causa de óbito ele já vai atuar nesse nível. Eu falei bastante do papel do codificador para vocês na última aula. Então, nas grandes cidades, nas médias cidades, o codificador já vai pegar a declaração de óbito, vai fazer a codificação, vai fazer uma série de verificações, evitando erros básicos, assim, por exemplo, que uma mulher tenha câncer de próstata, enfim. Esses erros mais fáceis de serem verificados, eles são verificados nesse nível. Quando isso não é feito na Secretaria Municipal, as regionais de saúde, dependendo do estado, ou a Secretaria Estadual, vai fazer esse papel. E é claro que a Secretaria Estadual ela tem uma capacidade maior, né, de recursos humanos maior, de fazer verificações mais complexas. E aqui tem essa flechinha de volta, né, de fazer uma retroalimentação para a Secretaria Municipal. Então, as secretarias estaduais e regionais, muitas vezes elas fazem treinamentos para o pessoal do município e fazem essas verificações habituais. Tá? A próxima perna é o Ministério da Saúde, né? Então, aqui é o fluxo da DO. A DO entra aqui, vem para cá, ela acaba no Ministério da Saúde, de novo, o Ministério da Saúde tem mais capacidade em termos de gente, de tecnologia, para fazer verificações da qualidade do preenchimento. E, mais uma vez, o Ministério da Saúde ele vai retroalimentar as secretarias estaduais e municipais, fazendo treinamentos e mesmo na rotina dos processos. Vamos passar um pouquinho para esses vários programas de investigação de óbitos, né? Então, nos diversos níveis que eu falei, tem várias etapas de investigação da qualidade da informação. Só o fato de existirem os serviços de verificação de óbito
e os institutos médicos legais, isso já faz parte de uma investigação de óbito, porque, evidentemente, um corpo, um cadáver que é encaminhado para esses serviços, ele vai passar por exames patológicos, microscópicos, macroscópicos, para o melhor estabelecimento da causa de óbito. Algumas vezes os exames são bem complexos, né? E outras vezes é bem mais óbvio a determinação da causa de óbito. Além disso, eu já falei para vocês que cada declaração de óbito ela vai ser revisada por médicos treinados, por profissional treinado, e esses profissionais, então, vão verificar a qualidade do preenchimento. E existem outros programas, por exemplo, o Ministério da Saúde, há décadas, pelo menos uma década, talvez já 2 décadas, ele faz o que se chama de busca ativa. Então, existe um óbito que foi classificado como uma causa mal definida, um garbage code, eu falei bastante sobre isso na aula passada, e esse óbito, ele vai participar desse programa de busca ativa. Então, em várias cidades do Brasil, existe um profissional treinado pelo Ministério e essa pessoa vai atrás do prontuário do paciente, nos hospitais, nos postos de saúde, de laudos de necrópsia, vai atrás até dos familiares, né, da pessoa, usando a metodologia de autópsia verbal que eu vou falar a seguir, na tentativa de estabelecer qual foi a causa desse óbito. Tá? Então, não dá para fazer isso para todos os óbitos, né? A gente não tem essa capacidade. Eu mencionei na vez passada que mais de 1.200.000 pessoas morrem no Brasil, então, obviamente, a gente não tem a capacidade de buscar essa informação para todos, mas para uma porcentagem disso, a gente que eu digo, o Ministério da Saúde e as secretarias fazem essa busca ativa e o intuito é melhorar a qualidade da informação. Uma outra coisa que se faz é simplesmente o cruzamento de bases de dados. Por exemplo, uma pessoa faleceu, mas ela fazia parte da base de dados do Sistema de Informação Ambulatorial, ela tinha uma PAC que dizia que ela estava fazendo um tratamento quimioterápico ou um tratamento de diálise. Então, se ela estava fazendo um tratamento de diálise, obviamente ela tinha um problema de insuficiência renal crônica. E daí já é um passo na investigação da causa. Então, esses cruzamentos de base de dados em saúde, eles eram a exceção, mas eles passaram a fazer parte da rotina e eles facilitam a identificação da causa de óbito de uma maneira mais rápida, né? Porque não é 1 a 1. Você cruza, vê quais apareceram e, normalmente, quando aparece uma diálise, por exemplo, não são todos os serviços que têm diálise, fica bem mais fácil fazer a busca ativa desses casos em um número pequeno de hospitais. Tá? Outra coisa que é importante dizer é que existem, isso faz parte da nossa legislação, das nossas regras, tal. Existem os comitês de investigação de óbito. Então, tem comitê de mortalidade materna, tem comitê de mortalidade infantil e fetal, das causas externas e até alguns comitês de causas específicas que podem ser temporários ou permanentes. Tá? O de mortalidade materna, infantil, fetal, são comitês permanentes. Então, é um grupo de pessoas que senta no âmbito da atuação dos municípios. Tem um médico, um ou mais médicos, um ou mais gestores de saúde, pessoas que trabalham com vigilância do óbito, enfim. Essas pessoas sentam e elas vão rever o prontuário do paciente que faleceu, elas vão rever todas as informações que elas conseguiram coletar no sentido, né, com o intuito de identificar por que essa pessoa morreu, porque a mortalidade materna ela não devia acontecer. É uma mulher jovem que está morrendo durante o período de gestação ou puerpério e esse óbito ele não deveria acontecer se a assistência fosse boa, ou só aconteceria em casos muito excepcionais. Então, esses comitês, eles tentam determinar por que essa pessoa morreu. Né? Então, isso acontece para quase todos, quase a totalidade dos óbitos maternos no Brasil, que são poucos, e para os óbitos infantis, fetais, e é claro que por causas externas, o que se faz é uma amostragem. Né? Então, faz-se uma amostragem e, de novo, tenta-se investigar por que aquela pessoa naquela faixa etária, ou que tenha morrido por um homicídio, tal, por que isso aconteceu,
e tentando identificar padrões, fatores evitáveis e melhorar a assistência. Por último, pessoal, uma palavrinha sobre a autópsia verbal. Nem todo mundo já escutou esse termo. Esse é um método que é usado para investigar a causa de óbito por meio de entrevistas com os familiares ou os cuidadores daquela pessoa. Então, o que se faz é exatamente uma anamnese. Um entrevistador, que usualmente é um profissional de saúde, uma pessoa treinada para fazer isso, fica na frente do familiar e ele vai buscar estabelecer quais eram os sintomas, qual foi, já passou ou não passou por médico, o médico te disse o que o seu familiar tinha, né? Quais eram os remédios que estava tomando, tinha feito cirurgias, tal. Essas informações, elas são postas num formulário, que é um formulário padronizado, usualmente. Procura-se utilizar o formulário que vem da OMS, né, para ter uma padronização mundial. E a seguir, esse formulário ele passa por uma análise médica, então um médico lê esse formulário e ele tenta, através daquelas informações, estabelecer a causa de óbito. Se ele consegue fazer isso, o registro lá no SIM ele vai ser atualizado. Então, por exemplo, podia estar um registro com um garbage code, né, um código que não serve muito para a saúde pública, como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca. A gente não quer saber que ele morreu de insuficiência cardíaca, a gente quer saber por que ele teve insuficiência cardíaca. Então, a gente quer ir atrás da causa básica, como eu já falei na aula passada. Então, a autópsia verbal e a busca ativa, que pode ou não ser combinada com a autópsia verbal, ela vai sim mudar a informação, não da declaração de óbito, mas ela vai mudar a informação do registro no SIM. Né? Tem um campo ali que vai ser atualizado com a nova informação, e a informação anterior, código que estava anteriormente de ser feita essa busca ativa e autópsia verbal, ele também fica guardado ali no SIM como a causa original. Né? Então, tem a causa original, que veio da declaração de óbito, e a causa consequente a todo esse processo de busca por mais informações e até mesmo da autópsia verbal. Então, era isso, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. De novo, a minha referência é a própria declaração, o manual de instruções do Ministério de Saúde sobre a declaração de óbito. Eu acho que esse material é muito bom e merece ser lido. E a Letícia, na próxima aula, vai falar um pouquinho aí sobre os desafios e outras questões para fechar essa nossa sequência do SIM. É isso, muito obrigada, até uma próxima.